Depois de escrever o roteiro desse vídeo, eu cheguei a uma conclusão. A Katya não é só mais uma Miss Simpatia com uma das melhores risadas de RuPaul's Drag Race. Trixie Mattel. De uma infância tediosa para uma juventude vivida no limite, passando pelo abuso de drogas e um vício absurdo, até perder a sanidade e ficar meses fora da realidade, até se reencontrar, se recuperar, participar de Drag Race e reconstruir a carreira juntando milhões de fãs. A ex-participante de Drag Race mais seguida do Twitter tem uma visão muito interessante da vida, da realidade e até do show. Então bora conferir a vida de mais uma Queen, e dessa vez é da Ekaterina Petrovna Zamolodchikova. Stroll down the runway, another payday, cover of magazine. Começando pelas informações básicas, o nome de boy da Katya é Brian Joseph McCook, ela tem 37 anos, ela nasceu no dia 1 de maio de 1982 em Boston, Massachusetts. Se tinha alguém aí que tinha dúvida se ela era russa ou não, não, ela é americana mesmo. E a Katya passou a infância dela, cresceu e se desenvolveu em um subúrbio de Boston, majoritariamente branco. Ela inclusive fala que tinha apenas uma aluna negra na escola dela, e ela descreve a infância dela como tediosa e nada empolgante, de certa forma até deprimente, assim, meio que depressiva, sabe? A Katya se formou no colégio Marlborough High School em 2000, e logo depois de se formar no colégio, ela entrou na Universidade de Boston, mas lá ela não se adaptou muito bem, então apenas um ano depois, ela já se transferiu para a Escola de Arte e Design de Massachusetts. É tão difícil falar isso, gente, você não tem noção de tanto de vezes que eu já gravei essa frase aqui. E o interesse da Katya por drag veio mesmo antes dela saber que drag existia. Aos 3 anos de idade, ela convenceu o pai dela a fazer uma maquiagem nela, e aí ela fez uma peruca, que não era uma peruca, ela convenceu o pai dela a comprar pompom, sabe aqueles pompom assim de líder de torcida? E aí ela colocou na cabeça, cortou uma franjinha assim e fez a peruca dela, ficou maquiada. E foi assim que aos 3 anos ela entrou pela primeira vez em contato com o mundo drag. E uma coisa muito interessante que eu descobri pesquisando pra fazer esse roteiro é que quando ela tinha essa idade, que ela colocava tipo maquiagem, peruca, alguma roupa e tal, quando ela tinha 3, 4 anos, é que a mentalidade que ela tinha de estar pelada era aquela roupa, é como se ela tivesse nascido com aquela roupa. Então pra ela estar pelada não era estar sem roupa, estar pelada era ser mulher. É bem intrigante, assim, imaginar uma criança tendo essa ideia, assim, da vida e tal. E aos 4 anos ela meio que fez a primeira performance drag dela. Ela convenceu os amiguinhos dela da vizinhança a todos irem lá pro porão da casa dela. E lá ela fez tipo um show dos horrores e decorou como se fosse uma coisa de horror e fez uma performance ali, meio que drag, montada do jeito dela, que ela conseguia com 4 anos de idade. Mas o seu primeiro trabalho realmente, assim, como drag profissional foi em 2006. Ela já tinha 24 anos e foi em um bar chamado Jock's Cabaret. E quando ela começou a fazer alguns trabalhos ali como drag, ela não se chamava Katya, o nome dela na verdade era Martística, mas esse nome durou muito pouco tempo, poucas semanas assim, e logo depois ela já adotou o nome Katya. Na verdade era Ekaterina Petrovna Zamolodchikova, que vocês já sabem, e o nome dela de drag foi retirado, inspirado no nome de 3 ginastas russas. Eu acho muito interessante ela ter usado o nome de ginastas da Rússia, porque a ginástica, o contorcionismo é uma das partes principais assim das performances dela, da drag dela, enfim. E agora vamos falar sobre a entrada dela em Drag Race, como aconteceu. Bom, a Katya performava em Boston, nos clubes ali, ela tinha um show que ela mesma criou, ela sempre foi muito artística, muito conceitual, era sempre muito sujo, assim, os shows dela. Era meio que uma piada gigantesca, sabe? Ela sempre foi muito bem humorada, e ela fez esse show literalmente até entrar em Drag Race, e depois disso meio que foi extinto, e ela nunca mais voltou a fazer. Ela passou a se inscrever pra Drag Race a partir da 3ª temporada, e ela se inscreveu por 5 anos consecutivos. Inclusive ela fala que a inscrição pra 6ª temporada foi uma obra-prima, assim, foi o máximo que ela conseguiu chegar. The one for season 6 was like a masterpiece. It was a masterpiece. What did you do? Was it anything crazy? I don't know. I mean, I was like, you know, it was just like, it was really good. Just gotta trust me. When I didn't get that, I was like, oh, well, fuck it, whatever. Like I did, it's not gonna get any better than that. Yeah. So, Já estava chegando no final do período de inscrição da 7ª temporada, quando uma pessoa da produção, da galera que cuidava ali do casting, ligou pra ela e perguntou se ela não ia se inscrever pra 7ª temporada e tal. But then they called me, we just were wondering if you were planning on auditioning this year. I was like, oh, am I?
what do you mean? Do you want me to do that? Like, or can I get on? Or is like, is this, do I have a good chance of getting on? And she wouldn't say anything, but I was just assumed, you know, so I did it and I got on. E aí a gente entra no processo de entrada. Ela contou com um pouco de detalhes até como que funciona esse processo até você entrar pela tão sonhada workroom. Where were you when you got that phone call? It was a Skype call, so you do a Skype call and then you have to go get a psychological evaluation. We drive all the way down to fucking Connecticut, do the psychological evaluation, a 500 question personality inventory. It was ridiculous. You know what they want to say. They just want to prove you're not a fucking psycho. You know, the questions are like, sometimes I feel like I have a like superhuman power, or like sometimes I, you know, fantasize about pyrokinesis. You say, no. I thought it was just another part of the interview, and then they said, you got it, and I was like, screamed, and then I was reaching for my phone as they started to say, now don't tell anybody. And I was like, and then I called like 14 people, told them. Oh my God, I can't keep a secret. I cannot keep a secret at all. Call, amiga, me ajuda, tô precisando, me patrocina. Deixar assim, ó, até o patrocínio vir. E vamos agora pra experiência dela, como foi a experiência dela na 7ª temporada. Infelizmente, ela fala da experiência dela da 7ª temporada de uma forma muito negativa. Ela só foi descobrir que ela era tão insegura do jeito que ela era lá no show, que foi bem frustrante e ruim, assim, pra ela. E sobre os momentos de vulnerabilidade no show, que ela fala sobre a insegurança dela e tal. Ela sente um desconforto, assim, de assistir, porque, de certa forma, ela foi forçada a falar, a soltar aquela vulnerabilidade ali naquele momento, uma pressão ali da produção, das outras queens. Não foi genuíno aquela vulnerabilidade dela. Ela fez questão também de enfatizar o segundo desafio musical, em que ela não sabia as falas dela. I couldn't do it. I was like, I wrote it all out in the hotel and I was like going over and over it. And then I would try to do it without the tape. And I was like, I can't remember the first word. I was so nervous. I mean, imagine for a drag queen, go out there, first time performing on the main stage in front of RuPaul, Olivia Newton-John, who else? This is your featured part and you don't know one fucking word. It make it sound like I'm gonna wait on somebody. I'm not. I appreciate your attention. It was so awful. This is a disaster, this experience, so just take whatever good you can get. Yeah. You know what I mean? It was like, you're not gonna win home. So just like, do whatever little stuffs you can and then just try to get out of here in one piece. It was so bad. Um negócio muito interessante também que ela comentou foi sobre o conteúdo não ser genuíno, não ser verdadeiro. Ela fala que é impossível você esquecer que tá sendo filmada. Tem câmeras e câmeras atrás dos espelhos, você escuta o barulho das câmeras ali, da produção se mexendo, gravando. Fora isso, por trás dela, quando ela tá conversando com alguém, quando ela tá fazendo alguma coisa, tem toda uma equipe ali, com câmera, pessoa segurando o microfone, pessoa segurando a iluminação, outra pessoa com câmera. Todo momento você sabe que você tá sendo gravado e que aquilo vai ser mostrado pra milhões de pessoas. Então você sempre tem um filtro mental que te impede de ser você. Ela fala também que o que acontece no show, a experiência que as queens têm ali, é muito diferente do que realmente é passado, sabe? Nos episódios e tal. E essa insegurança dela, esse sentimento de estar deslocada, junto ao fato de que fazia apenas 1 ano que ela não utilizava drogas e tal, que ela tava sóbria, o que é muito pouco tempo quando você é realmente viciado em alguma substância muito forte. A gente vai falar sobre essa fase da vida dela em que ela teve vício e tal, e bem perdida nesse meio, assim, daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai falar sobre a opinião dela sobre a 7ª temporada, toda essa polêmica de que é a pior temporada da história. E eu acho que a visão dela sobre essa polêmica é muito importante, porque ela tava lá, então ela tem propriedade para falar realmente. Ela fala que as queens eram super talentosas, variadas, cada um tinha um talento único ali, mas que os desafios ali da temporada eram muito fracos, e acabou que não deu espaço pro talento das queens serem mostrados, o que elas sabiam fazer, quem elas eram, porque tinha muito desafio de atuação, por exemplo, e ela fala que num desafio de atuação, como foram vários, é um script, você tem que ser outra pessoa, se vestir de outra forma, e no final esses vários desafios de atuação fez com que o talento das queens fossem ignorados realmente. Outro ponto que ela citou foi a temporada ter essa pegada fashionista, com várias e várias queens que eram focadas nessa parte, até na divulgação era uma coisa meio fashion, e não teve nenhum desafio de criação de looks, a não ser no final da temporada, com queens que ainda estavam na competição, que não eram necessariamente focadas nesse quesito, sabe? Então uma grande parte do público acaba tentando colocar a culpa nas queens, quando na real a culpa principal ali foi de planejamento da produção. E vamos seguir para a experiência dela no All Stars 2. Não teve um período muito longo entre a exibição da 7ª temporada e a estreia do All Stars 2. Era a turnê ali da produção, era show dela próprio, enfim, era uma loucura. Ela realmente estava no meio de uma doideira ali, trabalho. E logo em seguida já veio o convite para ela participar do
All Stars 2 e foi a única pausa que ela deu. Ela ficou algumas semanas ali pra conseguir montar um guarda-roupa novo, descansar um pouquinho pra já começar a gravação da segunda temporada do All Stars. Porém, dessa vez ela já tava meio que ciente de como seria, como era a repercussão, como os fãs lidam ali com as queens e tal. Então pra ela, a experiência no All Stars 2 foi completamente diferente. Ela fala que ela realmente se divertiu, ela foi pra lá pra se divertir e pra ganhar mais visibilidade, pra alavancar ainda mais a carreira dela. E um dos fatos mais polêmicos do All Stars 2 foi durante aquele breakdown da Alaska, que ela surtou porque ela caiu no bottom e tal, que ela senta com a Katya no sofazinho. I need to. Party. Okay. E aí a Katya explica aquele momento ali. Pra ela, aquela coisa da Alaska era tudo falso, era uma falsidade, ela tava atuando ali. At the time, I thought that was all fake. I was like, ooh, that snake. She is good. She's better than I thought she was. Because she's throwing this challenge to provide a little vulnerability arc in her story. She smoked us, like came in as the smoke show. And I was like, oh, she is really good. She's throwing this challenge on purpose. Come to find out, she didn't. I come to find out, I was gagged that she didn't do it because she was just really that bad. And then that immature. It was wild. I didn't know her. Outra coisa legal que ela comentou sobre a experiência no All Stars 2 foi o Snatch Game que ela fez a Bjork. Ela não esperava ganhar o desafio. Enquanto tava acontecendo ali as gravações, várias queens ali recebiam muito mais risadas do que ela. Dava risada, tava entretido, tava seguindo o fluxo, mas ela como se ela estivesse no meio ali, sabe? A impressão que ela tinha. E aí ela fala que quando saiu o episódio editado, e que ela tava mandando muito bem, e aí ela relembrou a questão da edição e de que o que acontece no show e do que passa realmente no episódio é completamente diferente, são coisas diferentes, opostas assim até. Mas eu fico pensando que pode ter sido o sabotador interno da Katya falando pra ela que ela não era boa o suficiente, porque eu realmente amo a Bjork dela. I am bombarded by a cacophony of demonic voices in my head telling me E agora a gente vai entrar numa parte mais pessoal mesmo. Antes da gente falar sobre o problema dela com o vício, a gente vai falar sobre a pausa que ela deu na carreira dela. Em 2018, janeiro, ela abriu o Instagram dela, uma live no Instagram. Ela tava falando só em francês, o que dá um ar assim mais estranho ainda pra situação. Eu sou uma viciada em drogas, mas eu estou sóbrio. Hoje, ontem e antes disso também estive sóbrio. Mas eu preciso tirar férias, porque eu quero sobreviver como a Gloria Gaynor. Eu sou um estudante de línguas em primeiro lugar, um artista em segundo lugar e uma drag queen em terceiro lugar. Saúde é a coisa mais importante pra mim. Eu preciso de férias porque estou cansada, eu estou exausta, meu cérebro não funciona mais. Por causa das drogas, por causa de tanto trabalho, eu acredito que vocês entenderão. Nos vemos, desejo a todos um bom dia, tchau, tchau. E logo após essa live no Instagram, ela foi lá no Twitter e deletou a conta dela no Twitter, então isso chamou muita atenção. Já começou todo aquele comentário, aquela coisa de que, o que tá acontecendo com ela? Será que ela voltou pras drogas? Será que ela teve uma recaída? Será que ela vai pra rehab? Pouquinho tempo depois ela voltou e postou o seguinte tweet: o meu nome não é Katya, meu nome é Brian, um viciado em drogas em recuperação. Eu preciso de um tempo pra me curar e pra recuperar a minha saúde mental. E logo após isso ela ficou em um hiatus aí de 1 ano, curtindo a vida dela, descansando, se reencontrando, se redescobrindo, e ela só foi voltar realmente no ano passado, 2019, a fazer shows, enfim. Bom, a Katya lida com drogas desde muito jovem, e a droga principal, a droga que ela mais era viciada, era o cristal, que é a metanfetamina, e isso acarretou em diversos outros vícios, como cocaína, o uso desenfreado de maconha. Ela usava até pré-treino, assim, que são pílulas, assim, que dão tipo energia. Ela ficava até 4, 5 dias sem dormir utilizando drogas. E isso chegou num ponto em que ela realmente ficou insana, ela ficou louca, ela se define como louca, ela se definia nessa época realmente como louca. I got psychotic a bunch, like real bad, like running through downtown butt naked, screaming at people. I remember I got into a car and was like, Roxy, are you here? I remember saying like Roxy Andrews was in the car. And bad, like crazy shit. And I'm very lucky that I didn't get shot by the police, Yes. Especially because I got cuffed by the police one time. Prior to that, I had been 4 days no sleep on drugs. You just get exhausted and you fall asleep standing up, or you'll see like little shadow people. I started like smoking a lot of weed too, and this California weed is no joke. It's no joke. E depois que ela realmente se perdeu completamente, ela acabou voltando para casa dos pais na busca de uma melhora, mas lá ela continuou em busca das drogas
Passava por várias situações constrangedoras, pesadas, traumatizantes mesmo, assim, tanto pra ela quanto pra família. Ela comenta sobre um desses episódios na casa dos pais dela, em que ela viu um fantasma e ela tentou tratar com esse fantasma, ataques psicóticos, de achar que ela tava no futuro, bem louco assim mesmo, uma situação bem difícil. E chegou num ponto em que ela teve que ser levada meio que à força pra uma rehab, porque ela não tinha mais condições ali de ter uma vida em sociedade. E após a sair da rehab, mesmo não usando drogas, ela continuava com surtos psicóticos, até que ela conseguiu aos pouquinhos assim se recuperar e se reencontrar e voltar pra realidade. Porém, após isso, ela ficou vários anos oscilando entre um período utilizando drogas e um período sóbria. Ela até se acostumou com essa dinâmica. E em 2013 ela decidiu parar de vez. Ela ficou um ano sóbria até que em 2014 ela recebeu o convite e foi participar de Drag Race. E depois disso ela nunca mais utilizou drogas pesadas e tá até hoje sóbria, ainda bem. Bom, o próximo fato é que a Katya não gosta de meet and greet, sabe? Aquelas filona de fã, assim, depois do show, que vai lá abraçar ela, levar presente e tal, tirar foto. E não é no sentido de arrogante, do tipo, eu não sou obrigada. Pra ela é uma situação muito desconfortável, porque ela se considera só um ser humano, e ali tem vários outros seres humanos que estão ali numa fila pra tirar foto com ela, pra ver ela, e ela fala que ela não é melhor do que ninguém, é nesse sentido, assim. By the way, ela entende que é uma das únicas maneiras que os fãs têm de entrar em contato com ela, uma das únicas oportunidades, já que ela tá sempre em algum lugar diferente do mundo, então ela sempre atende, ela sempre faz os meet and greets e tal, ela não nega nada, ela sempre tira foto com o fã, ela abraça, ela recebe os presentes, mas isso não deixa de ser uma situação desconfortável pra ela. Outro fato é que as duas frases de entrada dela, tanto na 7ª temporada quanto no All Stars 2, foram retiradas da entrada de outras queens. A frase dela da 7ª temporada é a mesma frase da Laganja Strange, a única diferença é que ela traduz pro russo. Come on, season 6, let's get sexy! E a entrada dela no All Stars 2 foi a frase em russo que a Chad Michaels falou no All Stars 1. Happy Hunger Games, bitches! Счастливі голодні ігри. Суки. Aliás, falando em russo, a Katya é poliglota, ela é fluente em inglês, obviamente, só que ela também é fluente em russo e em francês. E um hobby dela, um dos passatempos dela favorito, são idiomas, então ela arrisca em vários outros idiomas, ela estuda e consegue falar algumas coisas em outros idiomas, como japonês e português. Um ícone, né, gente? O filme favorito da Katya é Contato, de 1997, o filme é estrelado pela Jodie Foster, conta a história de uma doutora que busca provar que existe vida alienígena fora da Terra, e ela acaba provando isso por meio de uma máquina e tal. O filme ganhou vários e vários prêmios, inclusive foi indicado ao Oscar de melhor sonografia, já tá na minha lista, quero assistir, eu não conhecia, nem fazia ideia desse filme. Se você assistiu, por favor, comenta aqui embaixo, me deixa nos comentários se o filme é bom, porque se for ruim eu já nem perco meu tempo. E a série favorita da Katya é Game of Thrones. A Katya faz parte do grupo das poucas queens ali, ex-participantes de Drag Race, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A Katya é a queen, ex-participante ali do programa, que é mais seguida no Twitter, ela tem quase 700 mil seguidores. Quando ela entrou naquela fase do hiatus, que ela parou a carreira dela por um tempo pra se dedicar à saúde mental dela, ela iniciou logo em seguida um podcast, se você estiver interessado. Clica lá, o link vai estar lá, acompanha, dá uma visualização, um stream pra ela, porque ela merece. Outra curiosidade é que a Katya tem paralisia do sono, ela sempre teve desde a infância, e ela fala que quando ela tem a paralisia, ela sempre sente uma presença no quarto, sempre tem alguém com ela. Ela, obviamente, entra em pânico, assim, e tenta pedir ajuda, tenta gritar, mas o corpo dela não obedece e tal, e isso vai por um tempo até que ela volte, recupere os movimentos do corpo. Ela fala que inclusive tem algumas situações em que tem 2 presenças no quarto dela, o que é apavorante, não quero nem pensar, Deus me livre. Curiosidade rápida é que a Katya considera a apresentação de Reed Rocha lá do final do All Stars 2, que participou ela, de Tox, da Alaska e a Roxy, ela considera como a melhor apresentação em grupo de Drag Race. Eu concordo, se alguém discorda, comenta aqui embaixo qual que é a sua apresentação favorita. D to the E to the T to the O to the whole do. Uma curiosidade é que a Katya escolheu pra ela uma personagem russa com elementos e sotaques russos ali, e quando perguntado se era algum tipo de militância, algum posicionamento político dela, ela fala que ela não tem interesse nenhum em política, tanto no país dela quanto no mundo inteiro. Ela não é uma coisa que ela se foca muito. Ela considera a personagem dela, a Katya, como uma grande piada. Fora isso, ela é uma admiradora da cultura russa, da sociedade russa, de como as pessoas vivem e tal. Ela sempre estudou muito, tanto que ela é fluente em russo,
quem é fluente em russo, gente, que língua difícil, meu Deus. E sobre isso ainda uma coisa muito louca, que apesar da Katia ser russa, da personagem dela ser russa, sotaque russo e tal, geralmente nas roupas, performances e símbolos assim que ela usa, as cores, são de elementos da União Soviética, então tipo, fica... What? E por último, pra gente dar um suporte pra essa Queen maravilhosa, ícone, além de você ter que seguir ela no Instagram, que vai estar aqui embaixo, no Twitter, onde você puder. Em maio ela vai estar lançando um livro em conjunto com a Trixie Mattel. E o nome do livro é Um Guia da Trixie e da Katia para uma Feminilidade Moderna. Com certeza vai ser um livro super divertido, eu adoro ler, então com certeza eu vou tentar baixar ali, arrumar um tempinho pra dar uma lida. Se você puder comprar aí, vai ser muito bom, você vai estar ajudando a carreira dela. E esse foi os 20 fatos sobre a Katia. Me deixa aqui embaixo o nome de uma Queen que eu ainda não tenha feito os 20 fatos, que você queira saber um pouco mais. É daqui dos comentários desses vídeos que eu sempre retiro o próximo, geralmente os mais comentados, os que tem mais likes, assim, nos comentários ali. É o que eu pego pra fazer a próxima. Meu Instagram tá aqui embaixo, se você quiser me seguir, por favor, é lá que eu vou tentar interagir mais pessoalmente com vocês. É isso, me deixa um like aqui nesse vídeo pra me ajudar, compartilha com quem você sabe que gosta da Katia, de Drag Race, tenho certeza que eles vão adorar esse vídeo também, se você gostou. Se você tá aí ainda, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Meu Deus. Dá um beijo aqui. Outro aqui. E tchau.